Já parou para pensar como uma ideia teológica que nasceu lá no século XIX pode ter um impacto gigantesco na política de hoje em dia? Pois é, existe uma estrutura chamada dispensacionalismo que, muitas vezes, sem que a gente perceba, influencia a visão de mundo e até a política externa de milhões de pessoas. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso funciona. E essa é a grande questão, não é? A gente está falando de uma estrutura de pensamento que é um dos principais combustíveis do chamado sionismo cristão. E isso, claro, acaba moldando e muito as visões sobre os conflitos no Oriente Médio e, por tabela, a geopolítica global. Bom, para começar, a ideia fundamental aqui é que a história, segundo a Bíblia, não é uma coisa só, uma linha reta e contínua. Pelo contrário, o dispensacionalismo enxerga a história como se fossem várias temporadas de uma série, sabe? Várias eras ou épocas, cada uma com suas próprias regras do jogo. Essa palavra dispensação pode até assustar um pouco, mas a ideia é bem simples. Pensa em administração. É como se a história tivesse diferentes fases de gestão, onde em cada período Deus estabelece responsabilidades e regras diferentes para a humanidade. E o que é bem interessante é que cada uma dessas administrações parece seguir um roteiro, um ciclo de 3 etapas que se repete. O exemplo clássico é Adão no Jardim do Éden. O teste era não comer o fruto. A falha, bom, a gente sabe qual foi. E o julgamento foi a expulsão do jardim, o que deu início a uma era completamente nova. Esse padrão de teste, falha e julgamento vai se repetindo. Mas ok, o que sustenta esse sistema todo? Basicamente, são 2 pilares, 2 ideias centrais. O primeiro, e talvez o mais importante, tem a ver com o jeito que se lê a Bíblia. Para quem segue essa linha de pensamento, isso aqui não é negociável. O argumento é o seguinte: se as profecias do Antigo Testamento sobre a vida de Jesus se cumpriram ao pé da letra, literalmente, então as profecias sobre o futuro também devem ser entendidas desse jeito, palavra por palavra. E essa interpretação literal acaba nos levando direto para o segundo pilar do sistema. E é um princípio que realmente faz o dispensacionalismo ser único, a separação clara entre Israel e a Igreja. O ponto-chave aqui é este. Nessa visão, Israel e a Igreja não são a mesma coisa, nem de longe. São 2 grupos diferentes, com promessas diferentes, papéis diferentes e, principalmente, destinos totalmente diferentes no grande plano divino. Agora, aqui a gente vê o centro do debate. Os dispensacionalistas enxergam a nossa era atual, a era da Igreja, como se fosse uma espécie de interrupção na linha do tempo principal, um parêntese que não estava previsto pelos profetas do Antigo Testamento. É como se o relógio profético de Deus para Israel tivesse sido pausado e ele só vai voltar a funcionar mais para frente. Certo. Então, com esses 2 princípios em mente, como é que fica esse mapa completo da história? Segundo essa estrutura, ele é todo dividido em 7 eras bem distintas. Vamos passar por essa linha do tempo. Tudo começa com a inocência, lá no Jardim do Éden. Depois vem a Era da Consciência, que vai até o dilúvio. E, em seguida, o governo humano, a promessa feita a Abraão e a longa Era da Lei de Moisés. E aí, chegamos onde, segundo essa visão, a gente está agora, na 6ª Era, a da Graça. E a última, lá no futuro, seria o Reino Milenar. E tudo isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo. Agora, com essa base toda, a gente consegue finalmente entender o impacto muito, mas muito real desse sistema de crenças no mundo de hoje. De acordo com essa estrutura, depois que a nossa Era da Graça terminar, uma sequência bem específica de eventos deve acontecer. Tudo começaria com o arrebatamento da Igreja. Depois disso, um período de 7 anos de grande tribulação na Terra, que terminaria na famosa Batalha do Armagedon e, finalmente, no início do Reino Milenar. E esse número, 1000, só reforça aquele ponto da interpretação literal. O Reino Milenar não é visto como uma ideia simbólica ou uma metáfora. Não, a crença é de que será um período literal de 1000 anos em que Cristo vai governar o mundo fisicamente, sentado em um trono em Jerusalém. E é exatamente aqui que a teologia encontra geopolítica. Como o plano para Israel é visto como algo terreno, central e que ainda precisa se cumprir, a criação do Estado de Israel em 1948 não é vista como um simples evento político. Para muitos foi um passo profético gigantesco. Isso acaba alimentando diretamente o sionismo cristão e o forte apoio político que o moderno Estado de Israel recebe de muitos evangélicos, já que ele é visto como uma peça essencial, um pré-requisito para que os eventos do fim dos tempos possam finalmente acontecer. No final das contas, o que essa análise toda revela é algo bem poderoso.
Independente da crença de cada um, fica muito claro que o jeito como uma sociedade enxerga o fim dos tempos tem consequências muito reais na forma como ela age, como ela vota e como ela vê o mundo no aqui e agora.